Hoje, segunda-feira, o Banco Central divulgou o boletim Focus com as estimativas do cenário econômico. Inflação e taxa de juros subiram, mas a projeção é de um crescimento da nossa economia. Assunto para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas, ao vivo lá de Brasília. Oi, professor, boa tarde. Mais uma vez, inflação para cima. Tá difícil, hein, professor? Então, boa tarde, Braga, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Essas expectativas dos agentes econômicos refletem os números do IPCA de julho e agosto, que não foram positivos, como a gente sabe. Em agosto foi quase 0,9%, o que dá um acumulado de quase 10% nos últimos 12 meses. Então, a expectativa, claro, que sempre vai para o mês seguinte, né? Então, estamos aguardando alguma prévia de setembro para saber se a inflação dá algum sinal de recrudescimento, o que não aconteceu até agora. Como resultado disso, não apenas as expectativas da inflação subiram, como você já mencionou, mas também as expectativas em relação à taxa de juros. Então, se a expectativa da inflação para esse ano é 8,35%, de acordo com os agentes econômicos ouvidos pelo Banco Central, a expectativa em relação à taxa de juros passou de 8 para 8,25. Então, também teve um aumento bastante razoável, um aumento assim acima da média, né? Mais do que um ponto. Professor, em compensação, a única... não, só um minuto. Quando o senhor fala... boa notícia... quando o senhor fala da taxa de juros, quando há essa projeção de uma elevação da taxa de juros, pode incentivar o Banco Central aí para os próximos dias realmente subir mais um pouquinho? Com certeza, né? Só para mencionar um pontinho que ficou faltando, o lado positivo das expectativas, a questão do crescimento econômico, que continua bastante positiva, Braga. Então, está na casa aí dos 5%, um pouquinho acima dos 5%, o que é um número bastante promissor, nem todos os países têm esse crescimento. Agora, a questão é a seguinte, nós vamos ter reunião do Copom essa semana, todos os analistas econômicos, investidores, agentes econômicos estão de olho nessa reunião, que nós vamos ter no Brasil, os Estados Unidos também vai ter a sua, né? Outros países vão ter, se não me engano, o Reino Unido também terá a sua reunião de política monetária que decidirá se haverá ou não um aumento da taxa de juros. No caso do Brasil, já é considerado quase certo, né? Até as pedras em Brasília sabem que deve haver um aumento, sim, da taxa de juros, da taxa Selic, né? A questão sempre é quanto que vai ser, se será meio, 1 ou um pouco mais de 1. Na minha opinião, tudo leva a crer que vai ficar em torno de 1%, mesmo acompanhando as últimas decisões, para mostrar que o Banco Central está comprometido com o combate à inflação. Ô, professor, a saída do presidente lá na ONU vai discursar amanhã, tem os encontros hoje. Isso fica muito restrito ao assunto que os gringos gostam, que é meio ambiente, ou pode ter alguma coisa econômica nesses encontros aí, hein? Bom, essa é uma ótima pergunta, Braga. Quando um presidente ou um ministro brasileiro, especialmente o ministro da Economia, né, vai para o exterior, viaja, todo mundo quer saber o que está acontecendo com a economia, como é que está indo a economia, previsões, taxa de crescimento do PIB, taxa de crescimento da inflação e por aí vai. Então, eu diria que o presidente, primeiro, ele vai cumprir uma tradição. É o Brasil que abre os trabalhos da ONU todos os anos. Isso é tradicional desde lá 45, lá de trás, né? Desde os anos 40, é o Brasil que faz isso. Nesse cardápio do presidente, você tem um cardápio, vamos dizer assim, uma visita oficial, né? Uma agenda oficial, que seria basicamente a questão da vacinação e do meio ambiente. E nesses encontros bilaterais que foram mencionados no VT, com o primeiro-ministro do Reino Unido e outros, né, que ele conseguiu encontrar ali, ele vai falar sobre a importância de investir no Brasil, que o Brasil é um bom local para investimento. A expectativa para investimentos no Brasil esse ano é em torno de 50 bilhões de dólares e por aí vai. Então, sempre você aproveita para fazer esse tipo de atração de investimento e mostrar o clima econômico do país. Ok, professor, obrigado. A gente se fala amanhã. Boa semana para nós. Um abraço.